Olá, minha galerinha concurseira, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, meus amigos, minhas amigas. Vamos para mais um vídeo, mais um conteúdo edital muito interessante. Galera, diretamente de Joinville, tá ok? A maior cidade, inclusive, do estado de Santa Catarina, apesar de não ser a capital, né? Lá no sul, tá ok, galera? Estamos falando hoje da Câmara, né, de Vereadores lá do município de Joinville, tá ok, galerinha? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, atualmente técnico de planejamento e pesquisa, lotado e nomeado no IPEA, tá ok? Ciclo de Gestão Poder Executivo Federal. Estou lá há quase 2 anos e há cerca de 1 ano e meio exerço a função de coordenador de serviços gerais de maneira substituta, parte de contratos, apoio à pesquisa, tá ok, galera? Remuneração 5 dígitos, triplamente qualificados, além de outras aprovações e nomeações dentro do mundo dos concursos. Se você gostar desse vídeo, peço a gentileza para você deixar aqui o seu joinha, o seu like, para eu entender se tudo aquilo que nós estamos passando para você hoje faz sentido. Se inscreva aqui no nosso canal. Batemos mais um recorde. Estou falando de um dos maiores canais de concurso público do Brasil, tá ok? Chegamos a 13.257 cadastrados. Agradeço aí a sua presença, a sua parceria, a sua confiança. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, aqui na descrição do vídeo eu deixo alguns links de entrevistas às quais eu tive a oportunidade de participar na qualidade de convidado. Então eu estive aí nos melhores cursinhos do Brasil. Estratégia, grande, direção, tech, e é legal para que você possa me conhecer um pouquinho melhor e quem sabe a gente deixa aí uma mensagem bem positiva, bem motivacional. Galerinha, Câmara de Joinville, edital publicado Banca FURB, 4 vagas imediatas. Você fala, pô, Diego, só 4, querido, isso aqui é estratégico. Vou mostrar para você. São 4 vagas, 4 cargos. O que eles fizeram? Vou colocar 4 cargos, uma vaguinha imediata para cada um e depois eu vou chamando. E aí o negócio vai andando de maneira muito forte. Tanto é que se você verificar, tá, até para fins comparativos, o Senado Federal está zerando o cadastro de reserva do concurso de 2022. Então, Câmara Legislativa, né, Poder Legislativo em geral, tem um pouco mais de autonomia, por exemplo, que o Poder Executivo, tá? E aí, sem contar, né, a questão da remuneração, você vai olhar para o edital, você fala, a remuneração não é tão alta, sempre lembra, galera, Poder Legislativo você ganha muito mais do que está no edital, pode botar o dobro, tá ok? Porque você tem muitos benefícios, tá bom? Galera, provas 16 de agosto, estamos a cerca de 70 dias dessa prova, tá? E as inscrições serão abertas a partir de 17/6, tá? Então não esqueça de, no dia 17, entrar lá no site da FURB, tá ok? Fazer a sua inscrição e pagar o boleto, a depender aí se você for fazer nível médio ou nível superior, tá ok? Galera, sempre importante ressaltar, Poder Legislativo não é só remuneração. Você vai ver que a carga horária desse concurso, ela também é reduzida. Então você acaba tendo aí a junção, né, do útil ao agradável. Tudo bem até aqui, galera? Show de bola? Vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, porque olha que interessante o que eu vou te trazer aqui agora. Esse é o cronograma do concurso. A gente está falando de uma prova que ocorrerá em agosto. Irmão, um mês depois de você ter realizado a tua prova, você terá o resultado do concurso finalizado. E detalhe, você está falando de concurso municipal. Querido, você pode ser chamado esse ano. O município não tem nenhum problema aí de restrição orçamentária, né, eleitoral. Não tem. Você pode e deve ser chamado esse ano. Vai por mim. Então, é uma oportunidade para você mudar de vida esse ano. Então, realmente, se trata de algo muito interessante. Remuneração, carga horária e um concurso rápido. Lembrando que aqui no nosso canal, galera, além desses vídeos totalmente gratuitos, também trabalhamos com mentorias, correção de discursivas, recursos para sua prova objetiva e discursiva, tudo comigo, não terceirizo nada, tá bom, galera? São aí cerca de quase 500 alunos atendidos, quase 1.300 mentorias realizadas. Galera, é muita mentoria que a gente já fez aí, então a gente tem uma experiência muito bacana, tá ok, galera? Focamos aqui em direcionamento, em monitoramento, em plano de estudo, se você precisar, a maioria das pessoas pede, né? E algo personalizado, isso que é interessante. Eu não vou ficar dando aula com um monte de gente, é eu com você, você comigo. Então isso acaba sendo muito bacana, porque você fica mais à vontade de expor as suas necessidades. E o melhor de tudo, galera, preço, a partir de R$60 você faz a mentoria. Duvido que você encontre atendimento e valores como a gente está colocando aqui agora. Diego, me interessei, fala um pouco mais da mentoria. Querido, não posso falar muito aqui, porque o foco aqui é Câmara de Joinville. Só estou aqui dando um oferecimento rápido. Diego, mas eu quero saber mais.
que você vai fazer? Aqui na descrição do vídeo, abaixo, eu vou te dar 3 opções para você falar comigo. Instagram pessoal, tá? E também grupos de WhatsApp e Telegram. Você pode entrar nos grupos mesmo que você não queira mentoria. O foco também é uma questão solidária, né? Suporte, tá bom? Então entre lá nos grupos, você é o meu convidado, tá ok? Galera, etapas desse concurso. Por que ele é rápido? Porque só tem prova objetiva, tá ok? E a letra A, você vai perceber que é uma avaliação de títulos. Galera, a avaliação de títulos é só para procurador. Então, na real, praticamente todos os cargos é uma prova objetiva. Fez, tirou a pontuação, acabou. Entrou, não entrou, ficou nas vagas, pegou um cadastro de reserva legal, acabou. É assim que funciona, tá bom? Muito simples e muito objetivo. Diego, quais são as vagas desse concurso, né? Então, você tem o secretário legislativo, querido, na boa. Para um pouquinho e dá uma olhada nesse quadro. Eu estou falando de um concurso para nível médio, 30 horas semanais, R$ 5.746. Se você disser que isso é ruim, pô, para tudo, velho. Você vai para iniciativa privada, vai abrir um negócio, porque, sinceramente, que oportunidade, né? Você tem que ter nível médio. Ah, Diego, mas eu tenho que ter conhecimento informático. Galera, coisa básica, você não precisa apresentar curso, não. Certificado, é só você ter o básico. Coisa que você usa, né? É o Word, Excel, né? Internet, básico, galera, básico. Olha que oportunidade você está tendo aqui. Diego, uma vaga imediata. Vai atrás dela. Se você não conseguir, fica no bom cadastro de reserva que você acaba sendo chamado. Vai por mim. Vale super a pena, tá bom? Próximo slide na sua tela, galerinha. Diego, quais são as oportunidades de nível superior? Então, a gente tem o consultor na área orçamentária, tá? R$ 9.828. E aqui você tem que ter nível superior específico. Aí pode ser administração, ciências contábeis ou economia, tá? E aí aquele conhecimento básico também de informática. Existem outras oportunidades, uma delas está aí na sua tela, tá? Com a mesma remuneração, mesma quantidade de vagas, o controlador interno. Galera, é o mesmo padrão, tá? Formação nível superior específica, como no outro, só que aqui você entra também com direito, tá? Então, no cargo de orçamento não tem direito, se você voltar aqui, eu vou até voltar para você dar uma olhada, e no cargo de controlador interno tem direito. Diego, mas eu quero um cargo específico, né, para advogado. Tá aqui, procurador, tá ok, galera? O superior em direito, bem tranquilo, uma vaga imediata, tá ok? Beleza, Diego. Próximo slide. Leia o edital com atenção, porque lá no documento que foi publicado, você tem, por exemplo, um dos benefícios que é disponibilizado. Você tem o auxílio alimentação de R$ 726. Ah, Diego, é pouco. Querido, pelo amor de Deus, né? Muitas pessoas nem isso tem, sinceramente. E quando tem, é uma coisa muito básica, tá ok? Ah, tem outros órgãos que pagam melhor. Claro que tem. Mas, amigo, é uma oportunidade interessante. Vai por mim. Você tem muitos benefícios que não estão no edital. E como eu falei para vocês, item 2.2, carga horária é de 30 horas semanais. Próximo slide, reserva de vagas, tá? A gente tem, então, 5% para candidatos com deficiência. E aqui eu trago para você a avaliação de título para procurador. Aqui, galera, é a parte acadêmica, tá ok? Então, 0.3 doutorado, 0.15 mestrado, especialização 0.05. Realmente é uma pontuação muito baixa, tá? Pontuação total, se você conseguir isso tudo, meio ponto. Então, assim, se tiver, ok. Se não tiver, também tá tudo certo, tá ok? Galera, a avaliação de título de procurador também tem a parte de tempo de serviço, tem a parte de experiência profissional, tem nesse quadrinho. Não vou ficar lendo tudo aqui, tá, galera? Só que eu trago, você pode olhar com calma e depois tirar suas conclusões. Isso aqui é só para procurador. Os outros cargos, somente prova objetiva. E falando nela, a gente tem aqui o padrão, exceto procurador. Então, o que a gente tem aqui, meu querido? Português, 10 questões valendo 0.1. As outras matérias básicas, elas têm menos questões, 5, mas elas valem um pouquinho mais. 0.15. Apesar disso, português ainda é mais importante. Agora, a matéria mais importante de todas, né, como de praxe, conhecimentos específicos. São 30 questões, 0.25 cada uma. Então, a gente tem 7,5 na prova de conhecimento específico. Querido, 75% da tua prova está na última linha. Então, você precisa realmente dar um enfoque necessário para essa parte lá do seu edital, tá ok? No procurador, a gente tem esse padrão, tá? Aqui só tem de básico português e legislação. 10 questões cada uma, legislação com um pouquinho mais de pontuação por questão. E por conhecimento específico, o mesmo padrão, tá ok, galera? 30 questões, 75% também
da sua prova, tá ok? Horários da sua prova, beleza? Então, galera, tudo à tarde, tá bom? Então, a prova começa 1h15, termina às 5h15, então um total de 4 horas. Galera, bem tranquilo de fazer essa prova nesse tempo, tá bom? Sobra tempo fácil, tá ok? Lá no seu edital também tem a parte de atribuições. Então, eu estou só algumas aqui do secretário, tá? Então, a parte de execução, atividade de apoio, né? Tem trabalho legislativo, protocolo, informações, tá ok, galera? Enfim, divulgação e informação de legislação municipal, você vai redigir ata de reunião de plenário. Então, realmente é uma função de apoio, basicamente isso, tá ok? Os outros cargos também tem, mas eu não trouxe tudo aqui, porque senão a apresentação vai ficar gigantesca e você não vai ficar aqui comigo 1 hora, duvido, tá? A gente fica aqui de 15 a 20 minutos, que é um tempo bem razoável para você conhecer, pelo menos de maneira ampla e genérica, o edital que foi publicado, tá ok? E aí vem a grande pergunta, Diego, como é que eu estudo para esse concurso? Queria deixar claro para vocês que o que eu estou trazendo aqui é específico para secretário, até que essa parte básica, ela serve para todos os cargos, tá? Mas o que eu vou trazer aqui é mais para secretário, é onde eu acredito que nós temos a maior quantidade de inscritos. Então, você tem a língua portuguesa, tá bom, galera? Faça muitas questões anteriores da banca FURB, tá? Dá para você fazer um bom filtro, tá? Então, você tem a parte de interpretação, você tem a parte de gramática, aquele basicão, aqui não tem erro não, tá? Galera, próxima matéria é raciocínio lógico, tá? Para todos os cargos aqui, tá? Então, você tem aqui números racionais, números inteiros, razão e proporção, regra de 3, probabilidade, contagem, sistema métrico, média aritmética. Tem uma matemática aqui, mas não é uma matemática tão absurda, tá? Então, é isso que você precisa estudar em raciocínio lógico. A legislação municipal para nível médio é essa. Nível superior tem um pouquinho de diferença, tá? Então, o que você tem para o nível médio? A lei orgânica do município de Joinville, você tem o estatuto, né, dos servidores do município de Joinville, tá ok? Você tem resoluções da Câmara de Joinville, tá? Então, você tem a 11 de 2013, a 12, e a Lei Municipal 4.014, que é o Código de Posturas do município. Tá? Você tem também o plano diretor. Então, assim, é uma legislação específica para o município de Joinville para você fazer esse concurso da Câmara, ok? E aí vem a grande pergunta, Diego, e o conhecimento específico que você falou, que vale mais ponto? Então, aqui você tem as matérias. Galera, não é um edital pequeno, mas é um edital bem padrãozinho de área administrativa. Então, você tem aqui noções de administração pública, tá? Então, você tem, por exemplo, Lei de Acesso à Informação, LGPD, o decreto ligado ao Código de Ética do Servidor Público Federal, então nem é nada específico lá de Joinville. Você tem a parte de processo legislativo, né? Então, aqui você tem aí o trabalho finalístico, né, da Câmara de Joinville, então você tem que saber, e o próprio regimento interno lá da Câmara já vai te ajudar muito nesse sentido. Mas aqui é algo mais genérico, tá? Então, o processo legislativo, que é normalmente um tópico lá de direito constitucional. Tem a parte de gestão documental e arquivologia, tá? Então, aqui também muito padrão de área administrativa. A administração de pessoal, né? Você tem folha de pagamento, frequência, férias, salário de família, recrutamento, seleção. De novo, galera, mais uma matéria bem administrativa. E a gente finaliza com a outra matéria, né, que é muito comum aqui, que é a parte de compras. E inclui patrimônio, inclui contratos, inclui lei de licitações, né, a 14.133. Então, com isso, a gente fecha as matérias desse concurso. Juntou isso tudo, vem uma sugestão de plano de estudos, tá ok? Que eu coloco aí 4h30 por dia. Você já está em pós-edital, tem que estudar. Ah, Diego, mas eu trabalho o dia inteiro. Justamente foi dessa forma que eu bolei aqui. Você estuda à noite, 4 horinhas, 2 horas, 2 matérias, tá? E você tira uma meia hora durante o seu dia para você fazer a revisão. Diego, qual é a sua orientação? Cara, pega metade do seu almoço. Você não tem dia de tomar 1 hora de almoço? Meia hora você almoça, na hora você faz a revisão. Sugiro na segunda-feira você revisar o final de semana, principalmente aquilo que você tem mais dificuldade, de terça a sexta do dia anterior, ok? Aí você tem as matérias, que eu vou falar daqui a pouquinho. Final de semana eu coloco 6 horas, porque na teoria você não está trabalhando, então tem que aumentar a carga horária, tá? Não dá para ficar de café com leite num concurso como esse, tem que pegar pesado. Coloquei no sábado, na última linha, uma revisão semanal teórica, e no domingo, uma parte mais prática por meio de exercícios e um simulado por mês. Então, cara, faça pelo menos 2 a 3. Não dá para fazer menos do que isso. Como eu fiz com as matérias? Português é a matéria mais importante básica. Tem 2 horários em
verde. As outras matérias básicas, um horário cada um para raciocínio, outro para legislação. Ah, Diego, mas eu preciso estar mais de legislação. Galera, isso aqui é um plano sugerido, você vai mudando, isso aqui é genérico. Na mentoria eu faço personalizado. E aí as matérias específicas, coloquei 2 horários para cada matéria, tá? Então, realmente, eu povoei bastante o teu plano com as matérias que mais caem nesse concurso, ok? Querido, tá aí, ó, 15 minutos, a gente finaliza aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aqui da nossa apresentação. Tudo de bom, boa sorte, boas provas e até a próxima. Um abraço, valeu!